No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse saquinho em formato de cenoura. Ele é feito de tecido e é muito fácil de fazer e você pode colocar o que você quiser dentro para dar de lembrancinha. Então vamos lá fazer o molde. Você vai pegar uma folha A4, aquele papel de ofício ou qualquer outro papel que você tenha e você vai fazer uma marcação de 16 centímetros de altura e 23 de um lado para outro para ficar desse jeito, tá? Aí você vai escolher um dos lados da folha para marcar 2 centímetros em cada lado, desse jeito que eu estou fazendo, e você vai marcar o papel ao meio desse jeito para poder a gente fazer a ponta da cenoura, tá? Você vai pegar essa pontinha aqui que você fez a marcação de 2 centímetros e você vai ligar com a parte do meio lá na outra ponta da folha e você vai fazer um traço desse jeito que eu estou fazendo, tá? Marcando lá embaixo na ponta até a marcação de 2 centímetros cá em cima. Depois dessa marcação, agora você corte a sobra do papel para poder ficar esse molde. Reserve o molde e você vai cortar 2 pedaços de tecido verde no tamanho de 16 por 16. E no tecido laranja, você vai pegar o molde, vai colocar aqui em cima do tecido, vai marcar e recortar 2 vezes. Depois de cortado, você vai alfinetar as laterais para poder facilitar na hora da costura. Aí você vai fazer isso tanto nesse tecido laranja como no tecido verde também. E você vai costurar as 2 laterais do tecido verde, tá? Você não vai costurar as 4 laterais, não. Só as 2 laterais que você alfinetou, o lado direito e o lado esquerdo, para poder depois desvirar. Lembrando que o tecido está pelo avesso, tá? Tá frente com frente. No tecido verde, eu usei a linha verde e aqui no tecido laranja, eu usei a linha laranja e agulha número 11. Mas se você não quiser trocar a cor da linha, não tem problema. Você pode estar usando a linha branca, tá? E aqui na parte da cenoura, você faz uma costura reta, só na parte de baixo e deixa a parte de cima aberta, tá? Aqui na ponta, você faz uns 3 pontinhos, dá o retrocesso, vira o tecido e continua dando a linha reta até lá na parte de cima. Quando chegar lá na parte de cima, você pega e volta dando uma zigue-zague. Mas se você não quiser, não tem problema. Se você quiser também, você pode estar usando a linha reta, né? Fazendo a costura reta e passar na overlock as laterais para poder ficar mais firme, tá? Como eu não tenho overlock, eu faço a zigue-zague mesmo nas laterais. Se você ainda não for inscrito aqui do canal, te convido a se inscrever no meu canal e deixar o seu gostei aqui no vídeo, porque vai me ajudar muito e eu espero que esse e os outros vídeos também te ajude de alguma maneira, tá bom? E aqui no tecido verde, você vai dobrar para ficar à frente tanto da parte de cima como na parte de dentro também, para ficar desse jeito. Aí você vai unir as pontinhas e colocar uma costura, essa abazinha da costura, uma para o lado direito e a outra abazinha para o lado esquerdo, para na hora que for costurar, ela assentar direitinho. Aí você prende as pontas ou com alfinete ou com bico de pato e costura dando um retrocesso no começo e no final para unir essas 2 pontas. O bom desse saquinho é que é unissex, você pode dar para menino ou para menina também. E aqui, para fazer a marcação de 2 centímetros, eu costumo colocar esse pedaço de imã de geladeira aqui embaixo e vou pegar o tecido verde e vou fazer uma marcação, vou deixar um espaço de 2 centímetros, que é por onde eu vou passar a fita ou a cordinha para poder amarrar e fazer o laço depois de pronto. Então, você tem que deixar esse espaço de 2 centímetros. Então, como eu não tenho aquela pecinha, que é um imãzinho que coloca aqui na peça da máquina e ele gruda para deixar a distância, então eu decidi fazer com imã de geladeira mesmo. Então, a gente tem que se virar com o que pode, né? Com o que tem. Então, ele fica esse espaço para poder passar a cordinha depois. Aí, você dobra e deixa a parte da costura aqui no meio para poder colocar
no meio da cenourinha. Aí você vai colocar esse tecido verde dentro da cenourinha, lembrando que a cenourinha está pelo avesso ainda, tá? Você não desvira. Aí você coloca desse jeito e prende aqui na ponta de cima e outro na ponta de baixo, e você ajusta certinho as laterais e prende para poder fazer a costura, tá? Para na hora que for costurar, ele não sair do lugar. Aí você faz a costura reta e depois faz uma zigue-zague, ou se você quiser, você pode estar fazendo a costura reta e depois você passa no overlock para fazer o acabamento. Depois de costurado, corte essa sobrinha de tecido que sempre fica e cuidado para não cortar a costura. Agora, você coloca esse tecido verde que tá dentro para fora. E lembrando que nessa pontinha aqui, que eu dei um retrocesso, você corte a ponta, tá? Ou então, você deixa inteiro. Eu quis cortar. E desvire usando a ponta do lápis ou da tesoura, mas cuidado para não furar o tecido, tá? Você pode estar passando ferro ou então estar vincando, tá? Acerta toda a lateral para poder ficar arrumadinho. Lembrando que a costura você deixou aqui no meio, então você vai desmanchar a costura só naquele espaço de 2 centímetros. Aqui na parte de dentro fica essa aba da costura. Eu, particularmente, vou passar uma costura aqui no lado de fora para poder prender aquele pedaço que ficou lá dentro, mas é opcional. Você faz se você quiser, tá bom? Aí você faz uma costura reta ou zigue-zague de um lado a outro para poder essa ponta aqui ficar presa. É só você prestar atenção que na hora que você for costurar, você tem que dar uma leve esticada só para poder ficar certinho e não ficar aquela ponta frouxa e ficar feio, tá? Então, ele tem que ficar assim. Eu fiz no ponto zigue-zague. E agora, você pegue uma cordinha ou uma fita de cetim. Essa daqui que eu estou usando é a número 1. Eu queimo a ponta para poder não ficar desfiando, tá? Aí, você prende no alfinete de segurança e passa ao redor da cenourinha toda. O tamanho que eu utilizei aqui da fita de cetim foi 60 centímetros. Dá muito bem para você amarrar e dar um lacinho. Agora, se você quiser maior, é só aumentar o tamanho. Essa cenourinha é uma ótima lembrancinha para você dar tanto para adulto como para criança também, e o acabamento fica perfeito. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro, puxar a fitinha, dar um nó e faz o lacinho. E pronto! Eu espero muito que você tenha gostado dessa lembrancinha, e dá também para ser feito até com os retalhos. Tanto menor como maior, é só modificar o molde.